Mateus 4,17 diz assim, ó, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então você vê que a palavra arrependei-vos é uma palavra em que o que precede essa palavra é a conscientização. Quando você se conscientiza daquilo que você cometeu, daquilo que aconteceu. Então quando você tem essa conscientização de você falar assim, poxa, isso aqui tá errado, eu tenho que mudar, acaba que você vai pensar assim, poxa, eu tenho que deixar isso daqui. E aí você se arrepende daquele comportamento, você se arrepende de ter perdido aquela oportunidade. Então, arrependei-vos, que Jesus utiliza, ele é muito da mudança da tua identidade, de você falar assim, eu não posso ser uma pessoa mais que vou caminhar de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu tenho que ser uma pessoa, né? Eu tenho que ser uma pessoa que eu vou transformar as coisas. A Georgina aí, ó. Só na bênção, pastor, e firme na rocha. É isso aí mesmo, só na bênção, vamos pra frente. Então, você utiliza, né, tipo, muita gente fala, é uma mudança de paradigma mental, de você mudar a sua identidade mental, emocional e a sua identidade espiritual. Então você se arrepender. E só se constrói o novo homem quando a gente deixa o velho homem morrer. Então a gente enterra o velho homem, enterra a velha mulher, certo? Vamos enterrar esse velho homem aí, vamos enterrar essa velha mulher e deixar para a semana passada o que passou, e você tem uma semana inteira pela frente. Então transformação exige o quê? Responsabilidade. Então você precisa assumir a responsabilidade da sua vida e parar de vitimizar e parar de encontrar uma desculpa. A tua cabeça vai ficar querendo encontrar uma desculpa para justificar algo onde você não tem que ficar procurando desculpa, não tem que ficar procurando em justificar algo. Olhe para frente. Olhe para frente. E a transformação exige responsabilidade. E quando você assume a responsabilidade da sua vida, você coloca você mesmo em xeque. Pô, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? É exatamente aquilo que eu deveria fazer? Poxa, o meu dia a dia, as minhas manhãs, as minhas tardes, as minhas noites, tudo aquilo que eu estou fazendo, poxa vida, é realmente o que eu deveria estar fazendo? Ou não? Ou eu poderia estar fazendo melhor? Então, sempre eu falo, ó, domínio sobre si mesmo. Lucas 5,16, que eu coloquei aqui. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, você entende que Jesus dominava a agenda dele. Ele dominava a programação dele. E ele sabia a importância de entrar num silêncio. Quantas vezes você tem entrado num silêncio? Quantas vezes você tem entrado num silêncio consigo mesmo? Quantas vezes você tem buscado o autoconhecimento para saber o que está acontecendo com você? Isso daí é sabedoria emocional. É você se autoconscientizar que você precisa lá se arrepender. Primeiro ponto, se arrepender do velho homem, passar a ser um novo homem, e você, a partir daí, você busca o domínio sobre você mesmo. E o domínio sobre você mesmo é você se conscientizar que você controla a tua vida. E Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quantas vezes você tem se retirado? Quantas vezes você tem ficado sozinho? Quantas vezes você tem refletido na sua vida? O que você precisa fazer melhor? Provérbios 4,23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar nessa vida, guarda o teu coração. Então, proteja o teu coração. Não é fácil, né? Eu posso até, eu vou ser paciente, eu vou entender o que aconteceu na sua vida, eu vou entender o que
você passou, quais foram as dificuldades, quais foram os traumas, tudo aquilo que aconteceu na tua vida, né? Você vai ter argumentos e você vai me convencer de que realmente você sofreu. Só que você ficar no estado de sofrimento, não acontece nada. Pelo contrário, pode piorar as coisas. Então você guarde o teu coração. Então Jesus nos ensinou a ser consciente. Ele ensinou a ser consciente do que entra e sai do nosso coração. Então a mente emocional, do que você permite entrar em você, nos seus ouvidos, nos seus olhos, e o que você permite sair de você, e você escolhe. Tem muitas pessoas que passam por situações, né, tóxicas, por convivência com outras pessoas difíceis de se conviver. Mas veja, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho eu tiro lá um café. E aí eu posso ter um amigo que me ajuda a adoçar o café, e eu vou ter um inimigo que pode querer colocar veneno no meu café. O que muda a história da minha vida? O que vai mudar a história do meu café? Na verdade, aquilo que eu permiti. Se eu permitir, né, se eu fechar a boca ali da xícara e falar assim, ninguém coloca nada, ou se eu falar, não, eu vou deixar só amigos, só pessoas de confiança colocar o açúcar no meu café, ao invés de eu ter inimigos que vão colocar veneno no meu café. O controle está em você. O controle da sua vida está em você, não está nas pessoas. Não deixe que as pessoas coloquem veneno no teu coração através dos seus ouvidos, através daquilo que você vê. As redes sociais hoje são muito perigosas. Por quê? Porque as pessoas ficam manipulando as redes sociais, provocando umas às outras. É muito comum você ver alguém comentar sobre a rede social, de um comentário de alguém, de alguma coisa de alguém, sabe? É muito comum você ver isso daí acontecer. E isso no final pode te afetar. Então você tem o controle, né? Você tem o controle de proteger o teu emocional, proteger o teu café daquilo que vai cair sobre o teu café. Se você vai ter amigos que vão te ajudar a adoçar a tua vida, ou se você vai deixar inimigos colocar veneno na tua vida e fazer com que você viva uma vida envenenada. E você viver uma vida envenenada é uma vida que tende para a morte. Então tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus nos ensinou a sermos conscientes do que entra e sai do nosso coração, que é a nossa mente emocional. Aqui está a nossa mente emocional, é a nossa conexão com Deus na parte espiritual. Então, uma vida emocional curada e uma mente alinhada com o seu propósito vai te proteger no final daquilo que pode te matar e daquilo que pode fazer com que a sua vida cresça. Tá certo? Então, o primeiro ponto que eu falei aqui, arrependei-vos, que é o quê? É a mentalidade de Jesus, ou seja, se conscientize e deixa o velho homem, a velha mulher para trás e assuma a nova mulher e o novo homem que ele sempre teve para você. Segundo, domine sobre você mesmo. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Está escrito em Lucas 5,16. Então tire um tempo para você investir em você. Jesus tirava um tempo para investir nele. E ele guardava o quê? O coração. E com isso ele controlava o que entrava e o que saía na vida dele. Não é porque você conviveu com pessoas tóxicas, que você tem parentes que são tóxicos na sua vida, que a sua vida vai ser dirigida por essas coisas. Não, você pode dirigir a sua vida separadamente dessas pessoas e fazer com que aconteça. Afinal, gente, você tem um talento, você tem um dom, você tem algo a oferecer nesse mundo que tem valor. Então tem algo dentro de você que tem valor e você precisa colocar isso daí para fora. A Bíblia fala assim, ó, conhecereis a árvore pelos frutos. Se você tem sido uma árvore que você não gera fruto, você é uma árvore desconhecida. Ninguém conhece o teu fruto.
e vira uma árvore sem valor. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore sem valor. E aí você deixou com que os problemas da sua vida, os problemas ao seu redor, o teu passado, né, dominar sobre você e fazer com que você parasse de gerar fruto. Olha lá, Georgina, 35 anos de Voz da Verdade, metade da minha vida. Amo a todos. Deus abençoe. Então, domine sobre você mesmo. Domine sobre você mesmo. Né? Domine sobre seu passado, que tem a ver com libertação e cura. Então, queres ser curado? É a pergunta que Jesus fez para o paralítico que estava no tanque de Betesda. E aí o paralítico, ele infelizmente, não infelizmente, mas ele responde naquela hora, né, para Jesus. Ele fala assim, eu não tenho ninguém que me leve nas águas, entendeu? E aí faz com que haja uma, sabe, ele está olhando com a vista e não com a fé. E aí isso faz com que talvez você possa estar vivendo uma limitação. Você está esperando que alguém te dê um emprego, você está esperando com que alguém goste de você para você ter um relacionamento, você está esperando que a oportunidade bata na tua porta, e aí você acaba não vivendo aquilo que você deveria viver. Veja, Jesus estava de frente com ele, era só ele falar assim, Senhor, eu quero, me cure, tal, e ele não enxergou aquilo na hora, mas Jesus queria curá-lo, porque Jesus conhecia o coração, e quando Jesus conhece o coração, ele sonda o coração, né? Ele tem algo muito maior do que você mesmo pensa para você, entendeu? Então, veja, se você não mudar essa mentalidade nessa segunda-feira, vai passar mais uma semana sem você aproveitar. Então você, de repente, acorda, você pega o celular, você olha os boletos, você olha as mensagens, você vê o cliente cobrando, você vê pressão, e você começa a viver no automático de novo. Mude a tua rotina. Tira hoje, 10 minutos para orar, 20 minutos para você buscar Deus. Você precisa deixar com que você possa frutificar uma mentalidade de crescimento e não ser mais vítima, né? Vítima da rotina, vítima do medo, vítima do sistema. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que você precisa ter, entendeu? Então, se isso faz sentido, sei lá, você pode escrever aí, eu escolho dominar, que é o que a gente tem falado. Você tem que se tornar um dominador, uma dominadora. Então comece a semana como quem já venceu a semana. O segredo está aqui, de quem domina. Eu sou um dominador. Eu sou um dominador. Dominador das minhas emoções, dominador do meu dia, da minha agenda, de tudo aquilo que eu vou fazer. Todo dominador, ele sabe que a vitória, ela não é um evento, algo que acontece, é uma postura. É uma postura. Entendeu? Então você não espera a sexta-feira. Você pode ver que muita gente espera a sexta-feira. Sexta-feira, final de semana chegou, graças a Deus. Mas você decide o que a tua vida vai ser na segunda-feira, onde você tem aí 5 dias que podem ser produtivos para você, entendeu? E aí nessa segunda-feira você fala assim, não, eu vou vencer. Então é isso mesmo, eu escolho dominar, eu sou um dominador. Ó, a Paula tá escrevendo, o Ivan tá escrevendo, né? O Dani aí, motorista executivo, acabou de entrar. Então, ó, todo dominador sabe que a vitória não é um evento que aconteceu, não é uma venda, não é um emprego que você arrumou. Você ser um dominador é uma postura de alguém que sabe o que está fazendo todos os dias. Sabe o que está fazendo todos os dias. É a mentalidade vencedora. Você já tem o que você
precisa dentro de você. E você precisa agora colocar para fora isso daí. Então, qual que é o segredo dos dominadores? O segredo dos dominadores é que eles vivem uma postura, um comportamento. Então, segunda-feira não precisa ser um peso na tua vida. Você pode transformar num propósito. Então, quantas pessoas, né, acordam e elas falam assim: puxa vida, segunda o que eu vou fazer? E tem aquele peso no peito, aquela angústia, né? E Jesus sempre transformava isso daí. Então você tem que ir pegando as características dele para que você possa ir transformando. A dor só se transforma quando há uma nova interpretação dessa dor. Você tem que dar um significado. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e nós estávamos falando sobre relacionamentos. E existem pessoas que te amam, mas pessoas que te machucam. Já ouviu falar naquele A Mulher de Malandro? A mulher de malandro que ela apanha do marido, mas continua. Ela apanha do namorado, mas ela continua namorando. No fundo, ela sente que o cara realmente a ama. E que em algum momento o cara tem um desequilíbrio e bate nela. E ela fica na esperança que aquilo vai acabar. E ela passa a semana, ela está sempre apanhando. E ela pensa assim, mas ele me ama. Então, existem relacionamentos que as pessoas te amam, mas te machucam. E você não pode se permitir ser um tipo de pessoa que vai ser emocionalmente dependente a ponto de ficar sofrendo semana a semana. Isso é a mesma coisa com o trabalho. Às vezes você acha que, sabe, você sofre com aquele trabalho e que você, no fundo, precisa daquele trabalho. E aí você se vê dependente daquele trabalho. Você se vê dependente. Você não é um dominador. Você é um dominado. Você é uma dominada. Dominada nos relacionamentos, dominada no trabalho, dominada por aquilo, e você não assumiu o controle da sua vida. E você não olha com um olhar positivo de fé, que a tua boca determina, profetiza, e a sua boca muda teu destino, né? Então nós vamos ter uma segunda-feira abençoada, gostosa, nós vamos ter uma segunda-feira produtiva, nós vamos ter uma semana produtiva, nós vamos ter uma semana gostosa, nós vamos ter uma semana que vão acontecer coisas boas, eu vou me livrar de tudo aquilo que é ruim, vou profetizar que coisas boas estão por vir, e aí eu quero mudar essa semana. Quando eu quero mudar essa semana, eu não espero o meu sentimento mudar, eu começo a tomar atitudes para mudar, e as atitudes vão mudar o meu sentimento, e não o meu sentimento vai fazer com que eu tome atitude. Então na angústia mesmo que você tem que agir. É aí que você tem que agir. Então a mulher do fluxo de sangue, ela agiu quando ela estava com problema. O cego agiu quando estava com problema. O paralítico agiu quando estava com problema. Eles não sentiram algo, mas eles creram de forma diferente. Então você precisa crer de forma diferente. Para você ser um dominador, ser uma dominadora, você precisa crer de forma diferente. E aí, quer que eu te falo? A tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé que fez você se mover, te salvou. Não foi o teu sentimento. O teu sentimento te salvou. Entendeu? Não. A atitude de fé, ela te salva. Então, dor só transforma quando há uma nova interpretação emocional. Fala assim, não, sabe, vou tirar disso daqui uma vitória. Eu vou tirar disso daqui um propósito. É uma transformação. Então, quem acorda para vencer na semana, na segunda-feira, acorda para vencer na segunda-feira, até sexta-feira vai colher. E você vai colher. A segunda-feira é um tempo de plantação. Acorda para plantar. E aí você pode fazer plantação dos grandes. É melhor dar do que receber. Todo mundo quer colher, mas poucos querem plantar. Então eu tô te falando assim, ainda parece que está escura a tua semana. Agora é a hora de você ser forte. Agora é a hora de você plantar.
Em Marcos 1,35, está escrito aqui, ó, de madrugada, levantando-se, saiu e foi orar num lugar deserto. Esse é Jesus, que acorda de madrugada, que acorda cedo, que vai para um lugar solitário, que ora. Nós vamos buscar nosso lugar solitário, né, nessa segunda-feira, gente. Vamos buscar nosso lugar solitário nessa segunda-feira para a gente orar? Vamos. Escolhe aí um horário que você vai pegar aí nessa segunda-feira para que você possa orar sozinho. Pega um horário nessa segunda-feira que você possa orar sozinho. E aí você possa fazer como Jesus, né? De madrugada, levantando, saiu. A primeira coisa que ele fez e faz no dia dele. Então isso é disciplina, isso é consistência, é exemplo de autoridade. Então se você planta hoje, né? Se você planta hoje, você colhe amanhã. Eu estou semeando. Eu estou semeando. Eu estou semeando. Escreve aí. Eu estou semeando. Eu estou semeando. E eu vou colher. Quem semeia, colhe. Isso é uma lei. Quem semeia, colhe. Então não é mais só uma segunda-feira. É o dia que define o quanto você vai prosperar. O quanto você está dando de você. Então a maioria espera o momento certo, mas os dominadores, eles criam o momento certo. A prosperidade, ela não começa assim, do nada. Ela começa quando você muda o que você faz, principalmente na tua segunda-feira. Eu estou semeando, né? A Paula, ao Luciano, eu estou semeando. Então Jesus não esperou o mundo mudar para ele começar a missão dele. Não, ele entrou em cena. Jesus entrou em cena. E ele entrou com autoridade e com clareza, muito bem o que ele queria. E isso é o que você precisa fazer. Você precisa entrar em cena. E você precisa executar a autoridade e você precisa entrar com clareza do que você quer. Entendeu? É muito diferente quando você tem confiança. É muito diferente quando você sabe o que você está fazendo. A oportunidade não pode chegar e você não ter, sabe, não ter ali a condição, a capacitação. Então você precisa correr atrás. Você precisa semear em você mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, Jesus falou. Então olha a autoridade. E eu posso dizer para você, o Espírito Santo de Deus está em você. E ele está fazendo uma transformação na tua vida, te capacitando. Então assuma a responsabilidade no caos que pode estar a sua vida hoje. E pegue isso daí. Pegue com as próprias mãos. Entendeu? Não deixa que a vida fique ao léu, mas que você assuma o controle da sua vida, que você assuma a responsabilidade da sua vida. E a sua vida pode estar um caos hoje, mas se você começar a tratar por prioridade e você a ver o que você pode pegar como prioridade para você poder tratar, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha visão, é investir no teu corpo, investir na tua saúde, porque quando você não tem energia no teu corpo, você não tem energia para fazer nada. Até os gatilhos biológicos aí do teu ser, do teu eu, não vão funcionar legal. E aí você precisa melhorar então os gatilhos biológicos. Quando você melhora o teu corpo, a tua energia, você melhora teus gatilhos biológicos, você melhora teus gatilhos químicos dentro do teu corpo. E aí isso vai fazer com que o seu sentimento melhora, né, dentro de você, no teu coração, e vai fazer com a qualidade da sua vida melhore. Você vai ter mais força para agir, você vai ter mais força para você buscar aquilo que você precisa, ou para resistir o momento que você está passando, um momento de dificuldade, certo? Então não tem como, assuma a responsabilidade, tenha uma mentalidade de vitorioso e lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é, né? Você é filha ou filho do Deus vivo, o Deus que faz. Então confia no Senhor, confia de todo o teu coração, confia nele e comece a trabalhar em você,
que ele, no momento certo, a oportunidade do momento vai chegar na sua vida. Então, é hoje que você decide o quanto você vai prosperar nesse ano. É hoje que você decide. E eu decidi. Eu decidi prosperar. E o que é prosperar? Prosperar é você estar com a ferramenta, com o algo certo no momento certo. A vida é feita de estações. Primavera, verão, outono e inverno. A gente planta na primavera, a gente rega no verão, a gente colhe no outono e a gente guarda no inverno. E a gente usa no inverno. Então essas são as temporadas. Você não pode deixar que na primavera, verão, você não trabalhe. Talvez você possa estar vivendo um inverno, porque e esse inverno é escasso, você não tem recursos nesse inverno, porque você não semeou certo na primavera. Você não fez certo no verão. Você não fez certo no outono e você está passando um inverno ruim. Entendeu? Você não investiu quando você deveria ter investido em você, na tua primavera, no teu verão. E às vezes a primavera é quando você tem 20 anos de idade, 25 anos de idade. A primavera, o verão é quando você tem 30, 35, 40. E aí vem chegando o outono, você começa a colher, e aí daqui a pouco vem o inverno. Quem fez lá atrás vai colher lá na frente. Mas você pode mudar, entendeu? Você pode mudar a situação. Olha lá, no verão meus clientes estão de férias. Então você precisa fazer um dinheiro no inverno, certo? O Dani aí, precisa fazer um dinheiro no inverno, no outono, inverno, para quando chegar no verão, você também está de férias. Entendeu, Dani? Você tem que tirar férias quando seus clientes tirarem férias. E aí você vai ter que estar de férias no verão. Aí você vai trabalhar então no inverno, no outono. E aí você vai juntar dinheiro para você poder passar o verão de uma forma mais tranquila. E isso é inteligência, isso é estratégia. A partir de hoje você tem que exercitar isso, ter um planejamento para fazer isso. Então a maioria das pessoas ficam reclamando. Enquanto nós que somos dominadores, eu sou um dominador. Eu sou um dominador. Um dominador da minha vida. E o dominador, ele cresce, ele não sobrevive. Um dominador, ele muda, ele provoca mudança. E não é ele reage a mudanças. Não, ele provoca mudanças. Entendeu? Então a diferença entre o dominador e aquele que reclama tá no início da semana, na segunda-feira. Enquanto uns vão reclamar, outros vão começar a vencer. Como? Semeando. Então o campo de batalha não é o trabalho, é na mente. O campo de batalha teu não é na rua. O campo de batalha teu não é no teu trabalho. Não, o campo de batalha teu é aqui, ó. É aqui, ó. É o campo de batalha. Então você tem que colocar aqui na tua cabeça, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu vou te perguntar, pode mesmo? Tudo pode mesmo? Você pode tudo mesmo? Você pode viver todas as estações da vida? Então sua identidade decide o quanto você produz. Você não produz por necessidade. Não, você produz por identidade. Entendeu? Você não produz por necessidade. Você produz por identidade. Então há um contraste aí, né? Há um contraste, há uma diferença muito grande. Então sua identidade decide quem você é e não como você está. Não, decide quem você é. O porquê que você está fazendo o que você está fazendo. É a minha pergunta. O porquê que você está fazendo. O motivo do porquê você está fazendo. Ele é forte o suficiente para fazer você acordar? Então você tem duas opções hoje, né? Duas opções. Você vai repetir a velha rotina na tua semana, ou você vai dominar a sua vida de uma vez por todas e vai fazer com que a sua vida seja diferente. Ou você vai viver no piloto automático mais uma semana, ou você decide reescrever a tua história.
E aí eu vou te falar uma coisa, Jesus, ele sempre dava escolhas. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? E isso é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que você vai ter que falar para ele. É uma decisão que você vai ter que pensar assim: poxa, eu quero. Quem quer se movimenta. A mulher do fluxo de sangue se movimentou. O cego de Jericó se movimentou. Porque a mudança ela começa na decisão que você toma. E não na emoção. Não é decisão. Eu tomo uma decisão. Escolhe, pois, a vida. É o que está em Deuteronômio 30:19. Escolhe, pois, a vida. Eis que está diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Entendeu? Escolhe, pois, a bênção. É uma decisão. Então, quem não escolhe, vive no piloto automático. Quem não decide, quem não toma uma atitude, ele vai repetir a mesma semana. Ele vai repetir os mesmos resultados. Ele vai repetir a mesma história, sabe? Chegou a hora de você tomar uma decisão na tua vida e você mudar de vez a tua vida. Então hoje eu escolho dominar minha vida. Eu escolhi dominar minha vida hoje. Certo? Eu escolhi dominar a minha vida hoje. E hoje eu domino a minha vida. Eu sou um dominador da minha vida hoje. Então seja feito conforme a tua fé. Então se a tua fé é grande, seja feito conforme a tua fé. É o poder da crença. Você crê grande? Você crê de forma grande? Então receba conforme você crê. O que você tem falado? O que você tem falado? O que você tem pensado? O que está no teu coração? O que está no teu coração vem à tua mente. E o que está na tua mente vem para a tua língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Veja, a morte e a vida não está no poder do coração e nem da mente, mas daquilo que você fala. Então, quando você controla a tua mente e você filtra o que você vai falar, você preserva a tua vida ou você morre. Então, eu vou te falar, o pensamento mais a emoção, ele cria a tua realidade, porque o pensamento mais a emoção é aquilo que vai fazer você falar ou não. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, porque você está moldando o teu mundo. Você está moldando a tua história, através daquilo que você pensa e através daquilo que você fala. Então, onde o foco está, ali está a tua energia. Onde o foco está, ali também está a tua energia. E aí, se o teu foco está na dor, ali está a tua energia na dor. Você é um multiplicador de dor. Se seu foco está no problema, você é um multiplicador de problema. Mas se seu foco está na solução do problema, você vai ser um multiplicador de resolução de problemas. Entendeu? Então, nessa segunda-feira, gente, tome uma postura diferente. Tome uma postura diferente. Não vai viver reclamando, que a maioria das pessoas reclamam. Você tem duas opções: repetir a rotina da semana passada ou você dominar a sua vida nessa semana. O que queres? Queres ser curado? Quer tomar uma decisão na sua vida? Então, quando você começa a semana no automático, você termina no mesmo lugar. Né? A Siri está falando aqui. Se a mente que você deixa no automático termina sempre no mesmo lugar. Você vai terminar a sua semana no mesmo lugar. Então você está rodando num sistema dentro de você mesmo. Você está girando num sistema dentro de você mesmo. Toda segunda-feira você diz: mais uma semana. Mais uma semana. Mais uma semana. Aí sexta-feira você fala: graças a Deus chegou o final de semana. Ou você vai apagar isso daí. E aí a mente renovada, ela vai falar assim: poxa, começando mais uma semana na minha vida para eu fazer acontecer.
como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Se você imagina que é uma semana cansativa, que é uma semana difícil, vai ser. Se você imagina que vai ser uma semana de bênção gostosa, vai ser. Vai ser. Entendeu? Se você não organiza teus pensamentos, não organiza como você vai começar a sua semana, você, na verdade, está organizando um caos. Um caos para você. Entendeu? Para você viver. Então a segunda-feira, ela é o dia oficial dos fracos desistirem, mas dos fortes que avançam. Entendeu? A segunda-feira é o dia oficial dos fracos desistirem e dos fortes avançarem. E você precisa decidir que lado você está. Que lado que você está. Jesus não começou o ministério dele na glória. Ele começou o ministério dele no deserto. Jesus começou o ministério dele no deserto e terminou na glória. Então a segunda é o deserto. Mas quem vence a segunda vai dominar o resto da semana. Então você não está atrasado para começar. Você só precisa decidir que você não vai recuar. Você vai continuar caminhando. E você decidiu fazer com que a sua vida acontecesse diferente nessa segunda-feira. Então os fortes, eles tomam atitude enquanto muitos estão parados. Ele encontra motivos que são fortes o suficiente para fazer com que eles se movam. Então você acordou hoje sem vontade, é exatamente aí que os dominadores decidem vencer. É quando você está sem vontade. É na fraqueza que você cria força. Entendeu? Então a diferença entre os que vencem e os que desistem não está na emoção. Porque a emoção, o sentimento pode ser igual. Puxa, acordei minha segunda-feira. Por dentro você está arrebentado. Só que eu não deixo de ir para academia, como eu fui hoje. Não deixo de ir para academia. Porque é uma segunda-feira e eu estou arrebentado, de cansado, seja o que for. Não, isso daí não é o meu gatilho. Meu gatilho não é meu emocional. E meu gatilho não é o sentimental. Meu gatilho é minha decisão. Eu tomei uma decisão de vida. E você acha que Jesus teve vontade de ir para a cruz? Então vamos cancelar o Getsemane. Mas ele foi. Porque o propósito vale mais do que a vontade. Entendeu? Vale mais do que a vontade. Ele não teve motivos para desistir, mas não desistiu. Porque o propósito vale mais do que o sentimento. Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi o que Jesus falou. Porque o sacrifício, o propósito, porque o propósito vale mais do que a vontade. Entendeu? Então por isso que há uma diferença muito grande dos vencedores e dos perdedores. Os vencedores decidem não por sentimento. Eles decidem ser vencedores não pela emoção, mas por uma decisão de vida. Por um motivo muito forte. O porquê que eles precisam vencer. O porquê que precisa vencer. E você precisa de um motivo muito forte. Você não pode deixar com que a sua vida fique parada, fique, firmada naquilo que é sentimental. Naquilo que é. Por isso que pessoas que são sensíveis sentimentalmente, sensíveis emocionalmente, elas são pessoas fracas, que no final o gatilho dela vai ser o que ela ouviu de alguém. O gatilho da segunda-feira dela vai ser o que se passou no final de semana. Alguém que a ofendeu, alguém que não ligou para ela, alguém que a deixou, alguém que em alguma situação, algum problema que ela passou, e aí ela está com aquilo no coração dela e ela não consegue se mover. Certo?
Então você não pode ficar presa nisso daí. Você tem que mudar isso daí. Mudar isso daí. Então, gente, domine a sua vida. Domine a sua vida. Não deixe que nada. Quer ver? Eu vou pegar uma coisa aqui que é sobre o meu livro, né? Tá aqui. Eu queria passar para vocês. Eu estou escrevendo um livro e eu tenho um capítulo aqui que fala aqui, ó. A mente humana, ela processa milhões de informações. Então ali nós temos emoções, nós temos memórias, nós temos interpretações. E quando a gente não aprende a governar nossas emoções, a gente vive reagindo como uma criança, mas tendo o chamado de rei. Nós temos um chamado de rei, mas a gente vive como uma criança. Então dominar a nossa mente exige inteligência emocional, que é o quê? Reconhecer nossas emoções, nomear nossas emoções, controlar nossos impulsos, reconhecer e controlar, manter o foco sob pressão, gerenciar relacionamento com sabedoria. Então 80% do sucesso de um líder, ele vem da capacidade emocional e não intelectual. Então você tem que investir na tua parte emocional. E Jesus, ele era perfeito, certo? Mas ele chorou, ele ficou indignado com a injustiça, ele se retirava para se restaurar, ele lidava com a crítica sem entrar em colapso, ele suportou a traição sem perder o foco da missão e do propósito, entendeu? E aí eu escrevi, né? Eu estou escrevendo aqui ainda, na verdade, mas é um esboço que é sobre Abigail, que era a esposa de Nabal, que ela enfrentou uma crise, o marido dela provocou Davi, colocou toda a casa em risco, mas ela, com sabedoria emocional, ela interviu com palavras, presentes, humildade, e ela salvou a família dela. Ela interviu com palavras, presentes e humildade, e ela salvou a família dela. Então ela percebeu o problema com lucidez, certo? Abigail percebeu o problema com lucidez. Ela agiu com rapidez e equilíbrio. Falou com Davi com firmeza e respeito. Olha que mulher, hein? Mudou o destino com mentalidade sábia. Ela teve sabedoria. Então, Abigail, ela dominou o momento porque ela dominou a própria mente. Ela passou por uma crise, ia morrer todo mundo por causa do marido, que era um imbecil. E ela agiu com sabedoria e salvou toda a família. Então a mente, a mentalidade, ela cria a realidade. Ela cria a realidade. E ali onde está teu foco, está a tua energia. E o foco na solução abre as portas. Abre as portas para a vida e fecha as portas da morte. E focar no problema só aumenta o problema. Focar na solução abre as portas da solução. Então o que impede o domínio da mente? O que impede o domínio? Isso aqui está tudo no capítulo que eu estou escrevendo. O que impede você de dominar a tua mente? Traumas que você não curou. Palavras recebidas no teu passado que ainda te machucam e vêm na tua memória. Falta de identidade, de você identificar quem você é. Crenças religiosas distorcidas, que estão baseadas no farisaísmo, em pessoas religiosas, em coisas de homens e não daquilo que é de Cristo mesmo, que é bíblico. O que impede o domínio da tua mente? Ambiente tóxico,
e a falta do quê? Da renovação diária que você precisa, que é o que Jesus fazia, gente. Então muitas pessoas estão presas, não é porque o diabo é forte, mas porque sua mente está programada para perder. E como que você vai dominar a sua mente? Você renova a mente com palavra, meditação, repetição, declaração, afirmação. Diga ao fraco, eu sou forte. É uma afirmação. Você está dizendo que você é forte. Você está dizendo para você mesmo, que está se sentindo fraco nesse momento. Eu sou forte. Aí, o controle da dieta mental, que eu estou escrevendo sobre isso, a dieta mental. O que é dieta mental? É o que você vê, o que você ouve, o que você lê e o que você fala. O que você vê, o que você ouve, o que você lê e o que você fala. É a dieta mental. É aquilo que está entrando nos teus ouvidos, que está entrando através da tua visão. É aquilo que você tem falado e é aquilo que você tem lido, tem visto. Fica lá na rede social, fica lá nas desgraças. E outra coisa, reprogramar as crenças. Trocar as mentiras por verdades, principalmente verdades bíblicas. Ah, o pobre nasce pobre, morre pobre. O rico é snob, o rico não entra no céu. Não, diz assim, o rico é muito difícil ele entrar no céu. Mas o que é difícil ao homem é possível a Deus. Então, um rico que tem Jesus, certo? Que tem Jesus, é possível ele entrar no céu. Então, o grande lance é que os caras, quando começam a ficar ricos, se apegam no dinheiro, na soberba, no ego, no poder. Ele é o bambambam, entendeu? Então, ele acaba mudando ele mesmo. Ele coloca crenças nele mesmo. Esse é o problema. E aí as pessoas não querem ficar ricas. E você ganhar dinheiro, prosperar, significa que você pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. O dinheiro, ele é uma alavanca que pode servir na vida de muitas pessoas. Outra coisa, fortaleça a sua identidade em Cristo. Você é filho, você é escolhido e você é capacitado. Não importa o teu começo, importa o teu fim. Você tem propósito, você tem chamado, entendeu? Você tem dom, você tem talento. Aí você tem a repetição e a rotina. Como a neurociência diz, você tem caminhos aqui no teu cérebro, a neuroplasticidade, que vão criar vias neurais para criar coisas boas. Criou-se aqui muita coisa de ruim, que hoje para você, a zona de conforto do teu cérebro é pensar nas vias neurais ruins que foram criadas. Então aqui está a zona de conforto dos teus pensamentos. Mas para você criar coisa nova, você tem que cavar um dia, voltar, cavar de novo, voltar, fazer de novo, voltar, fazer de novo, voltar, fazer de novo. Então é repetição, é hábito, é até virar comportamento. Então a mente responde ao hábito. E o outro ponto que eu coloco aqui, como você dominar a sua mente, se expor ao novo. É você ler novas coisas. É você questionar coisas que estão acontecendo. É você aprender. Sem conhecimento o povo perece. É você estudar. Entendeu? Então você precisa desenvolver essas 6 habilidades aqui de como você dominar a sua mente. Então, aí eu coloco um exercício aqui no livro. Aplicação prática. Fortaleça a sua mente. Fortaleça a sua mente. Como? Escreve 5 mentiras sobre você mesmo. Escreve 5 mentiras sobre você mesmo. Não sou bom o suficiente. Aquilo que falaram para você. Ah, você vai fracassar. Aí você escreve do lado uma verdade bíblica para cada um, para você substituir, e você vai declarar todos os dias. Entendeu? Posso tudo naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor. Entendeu? Ah, você vai ser um derrotado.
Deus, ele aperfeiçoa. Ninguém sabe, nasce sabendo. Então você escreve uma verdade bíblica para cada um. Tô adiantando, hein, para quem tá na live aqui o livro. E aí você propõe, segundo passo do exercício, propõe um detox durante 7 dias. Você pode colocar assim, sem redes sociais, se você quiser, se te afeta. Você pode colocar sem falar de ninguém, né? Sem ver notícias tóxicas. E aí você vai se alimentar somente da palavra de Deus nesses 7 dias. E é um detox. Você precisa sair dessa situação e precisa se colocar numa outra situação. Entendeu? E aí, um versículo que eu deixo aqui é: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Entendeu? Então você pode ser uma pessoa equilibrada, fortalecendo a sua mente. Então sua mente é o campo de batalha e o ponto de partida do teu domínio. Se você não dominar os seus pensamentos, os pensamentos vão dominar você. E aí teu corpo passa a ser teu cérebro. Jesus te chamou para reinar com a mente livre, alinhada e cheia de verdades e não de mentiras. Então é hora de você dominar a tua mente, dominar teus pensamentos, e você tem propósito na sua vida, e o reino precisa da sua luz, entendeu? Você faz parte desse corpo de Cristo que precisa ser trabalhado. Aí depois vem o capítulo 13 aqui do livro, que é dominar as finanças, prosperidade e propósito. Que quando falamos em domínios, não podemos ignorar um dos territórios mais sensíveis, decisivos e espiritualmente estratégicos da vida. Por que espiritualmente? Porque você vai ver, se você é impactado nas finanças, cara, você não consegue orar. Entendeu? Então muitos querem dominar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mas vivem aprisionados financeiramente. Não é apenas a falta de dinheiro, entendeu? Mas por falta de mentalidade, de sabedoria e de governar, administrar os recursos. Então dominar as finanças não é sobre acumular riqueza, é sobre governar com propósito. Entendeu? É isso. É sobre transformar os recursos em ferramentas para a expansão do reino. Você tem propósito. Teu negócio foi dado na tua mão para você servir a algo. Pode ser na tua igreja, né? Até eu posso falar, deve ser na sua igreja, além de outras coisas que você pode fazer. Então é sobre você transformar isso em recursos, em ferramenta para o reino. Então, cuidando da família, servindo ao próximo, realizando projetos alinhados com a sua missão. Então, aí vem o chamado: frutificar e multiplicar, encher a terra, dominar. E isso inclui a parte econômica, a parte financeira. Frutificar é gerar valor. Multiplicar é reinvestir, é expandir. Encher é ocupar territórios com propósito. Dominar é administrar com excelência. Então a Bíblia nunca condenou a prosperidade. Ela condena o amor ao dinheiro, mas valoriza a honra, a mordomia. A honra, a multiplicação. A honra, a generosidade. E Jesus falou muito sobre dinheiro. Jesus falou muito. Ele falou, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também teu coração. Então ele significa certo as coisas. Entendeu? Ele significa certo. E aí vai caminhar. Eu falo de Salomão, né? O rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Porque ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Olha isso. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então ele pediu sabedoria com um propósito sobre a dor de Deus. Você tem pedido sabedoria para governar teu negócio, para governar teu comércio, para governar teu trabalho? Para quê? Para o teu bel prazer. E Salomão não, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então quando você aliar o teu negócio
há uma dor de Deus. Não, Senhor, me dê sabedoria para eu prosperar meu negócio, porque eu quero ajudar na igreja. Entendeu? Eu quero ajudar nas cestas básicas para a igreja doar para pessoas que precisam. Entendeu? Para a igreja poder, sei lá, trocar o som que está ruim, a cadeira que está ruim, pintar a parede que está horrível, e é a casa de Deus. E você pode aliar o teu negócio, aliar o teu projeto, né, de profissional, a tua carreira, aliar com uma dor de Deus. E aí, como Salomão pediu sabedoria para governar o povo. E como Salomão pediu sabedoria, Deus falou assim: como você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar riqueza. Entendeu? Você não pediu riqueza, mas você pediu sabedoria para governar, ou seja, ele pediu propósito. E Deus deu riqueza. O que você tem que pedir para Deus? Propósito. Propósito na tua carreira, propósito no teu negócio, propósito em todas as coisas. Para você ser uma pessoa próspera. Né? Seria legal você fazer isso sem interesse financeiro. Mas sabe, se você precisa mudar a tua vida financeira, alia uma dor de Deus ao propósito do Senhor. Tá bom? Então nós estamos chegando ao final dessa live. Ao final dessa live. Então, sabe, o dominador, como é que ele pensa? Ó, fui chamado para multiplicar. Então quem quiser escrever aí pode escrever. Fui chamado para multiplicar. Fui chamada para multiplicar. Você pode escrever: posso aprender o que eu não sei. Eu escolhi aqui, tá no livro. Prosperidade é ferramenta de missão. Aí, não sou escravo do dinheiro, eu governo sobre ele. Ó, tem várias frases que você pode escrever. Né? O pessoal estava escrevendo aí: eu sou dominador, eu sou dominadora. E é legal você seguir os princípios, né? Dízimo e oferta não como obrigação, mas como honra a Deus. E você tem vários princípios aí que você pode seguir. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então termina essa live desse jeito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Que Deus possa te abençoar, te prosperar, que você possa, em nome de Jesus, encontrar um propósito para aquilo que você está fazendo e aliar esse propósito com a casa do Senhor, aliar esse propósito com uma causa que agrade Deus, e você vai ver, Deus vai te prosperar para você poder servir. Enriquecer não é sobre você, enriquecer é sobre servir algo, transbordar na vida de alguém. Então, em nome do Senhor Jesus, começa a segunda-feira a todo vapor. E aquilo que você precisa fazer, tome atitude. Comece a sua semana fazendo, que vai mudar teu sentimento, eu tenho certeza. Você vai chegar na sexta-feira pronto para colher, em nome de Jesus. Deus abençoe sua segunda-feira, tá bom? Fique em paz, todo mundo aí. Até amanhã, se Deus quiser.